Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de histologia e o tema da nossa aula de hoje é tecido ósseo, tá? O tecido ósseo, ele é o primeiro tipo de tecido conjuntivo que nós vamos estar estudando. Então vamos lá? O tecido ósseo, ele vai ter como função dar suporte às partes moles do corpo, atua na proteção de órgãos vitais, como por exemplo a nossa caixa craniana, que vai estar protegendo o nosso cérebro, a caixa torácica, que vai estar protegendo estruturas vitais como nosso coração e pulmões. Além disso, o tecido ósseo também ajuda aí, ele aloja e protege a medula óssea, formadora de células do sangue. Ele apoia os músculos e serve para alavancar, ampliando as forças musculares e possibilitando assim os movimentos do corpo, tá? Também o tecido ósseo, ele é depósito tanto de cálcio como de fosfato, além de outros íons. Gente, não confundir tecido ósseo com os órgãos ósseos, tá? O nosso sistema esquelético, ele é um órgão, tá? Os nossos ossos, eles são órgãos e todo órgão é formado por tecido, tá? No caso dos nossos ossos, o tipo de tecido que formam essas estruturas é o tecido ósseo, tá certo? Então, assim, todos os tecidos que nós vamos estudar, eles vão ter aí como principais componentes, tá? As células e a matriz extracelular, tá? As células desses tecidos, geralmente são células específicas para aquele determinado tipo de tecido, enquanto que a matriz extracelular também ela vai ter uma composição específica em cada tipo de tecido. Então, assim, só para esclarecer para vocês, tá? Todo tecido ele vai ser composto por células e por uma matriz extracelular. Ambas vão ser específicas, né, para aquele tecido, tá? Então, olha só, as células que compõem o tecido ósseo são osteoblastos, que é essa fileira de células aqui que fica mais na periferia, os osteócitos, que são essas células, né, bastante aí ramificadas com projeções citoplasmáticas, os osteoclastos, que são células que são plurinucleares, né? Elas têm vários núcleos, tá? E, além disso, o tecido ósseo, ele também é formado aí por uma matriz óssea bastante rígida, tá? Que é justamente nessa porção que vai ficar entre as células. A matriz óssea, gente, do tecido ósseo, ela vai ser formada aí por dois tipos de componentes, tá? Os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos. Os componentes inorgânicos, eles compõem aí cerca de 65 a 70% da nossa matriz óssea, tá? E os principais componentes inorgânicos são o cálcio e o fósforo. Esses dois componentes, eles se cristalizam e formam cristais de hidroxiapatita, que é justamente o mesmo tipo de mineral que ocorre aí no esmalte dos nossos dentes. Além disso, a nossa matriz óssea, ela também vai possuir sais como sódio, potássio, magnésio e bicarbonato, tá? Mas a matriz óssea, ela não é só sais, ela também aí é composta pelos seus componentes orgânicos, que são moléculas, né? São fibras que vão estar aí dispersas na matriz. Então, entre os componentes orgânicos, nós vamos ter as fibras colágenas, as glicoproteínas e os proteoglicanos, tá? Que são proteínas associadas a açúcares. Tudo bem, gente? Então, olha, composição do tecido ósseo, células e matriz óssea. Células, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Matriz óssea, componentes orgânicos e inorgânicos. Vamos saber agora, né, qual é a função, né, e o que são cada uma dessas células que compõem o tecido ósseo. Vamos começar com os osteoblastos, que são células mais jovens, portanto, elas possuem um metabolismo mais ativo, tá? Se localizam na periferia, como vocês estão vendo aqui, olha, são células mais periféricas e elas
tendem a ficar assim juntinhas, uma do lado da outra, tá? Tendo aí uma morfologia um pouco cúbica, certo? Parecem os cubinhos assim, uma do lado da outra. Elas são responsáveis por sintetizar os componentes orgânicos da matriz extracelular. Lembra que eu falei para vocês dos componentes orgânicos, que são as fibras de colágeno, as glicoproteínas e os proteoglicanos? Então, esses componentes celulares, esses componentes da matriz extracelular, são componentes que vão estar aí, né, dispersos na matriz óssea. E a principal célula responsável pela síntese da matriz óssea, da matriz extracelular, quem são? Os osteoblastos, tá, gente? Então, aqui tem imagens de lâminas, né, dos osteoblastos, tá? Então, aqui a gente vai ter os osteoblastos, olha só. E à medida em que eles vão, né, secretando essa matriz óssea, tá? Eles vão aí se transformando em outro tipo celular, que são os osteócitos, tá? Vamos ver agora. Os osteócitos, olha só, quero que vocês prestem atenção. Os osteócitos são essas células que elas são mais ramificadas, tá? Essas aqui são as projeções citoplasmáticas dos osteócitos. O que é um osteócito, né? É um osteoblasto amadurecido, tá? É como se fosse você, né, que agora é adulto e tá metabolicamente mais ativo e tal, mas aí você vai envelhecendo, o metabolismo automaticamente vai diminuindo e você, né, vai ficando mais idoso. Então, os osteócitos são células, né, que são mais velhas, mais idosas, tá? São osteoblastos amadurecidos, vamos dizer assim. Por isso, eles têm um metabolismo, olha só, menor, tá? Eles se situam-se em lacunas no interior da matriz extracelular. A nutrição é feita através de seus prolongamentos celulares que passam aí por canalículos imersos na matriz até os vasos sanguíneos, tá certo? Então aqui a gente vai ter, olha só, osteócitos, aqui um, aqui outro, outro osteócito, tá? Então esses aqui são os osteócitos. Se a gente for olhar, olha, os osteoblastos, que são as células jovens, são aqui na periferia, tá? Eles que vão estar secretando toda a matriz óssea. À medida em que eles vão envelhecendo, eles vão adentrando essa matriz. E sabe aquela matriz óssea que ele estava sintetizando? Vai meio que prendendo essa célula dentro de uma lacuna, tá? Por isso que, olha, quando o osteoblasto ele vai ficando mais amadurecido, né? A tendência dele é estar, né, mais dentro do osso, tá? Vamos lá. A próxima célula que a gente vai estudar são os osteoclastos, tá? Os osteoclastos são células gigantes, móveis e multinucleadas, que reabsorvem o tecido ósseo, tá? Então, aqui a gente vai ter osteoblastos, que são células jovens, secretando aí a matriz óssea. Aqui a gente tem o osteócito. E quem é que vai estar limpando meio que o tecido ósseo? São os osteoclastos, tá? À medida em que as células vão morrendo ou de repente o corpo ele está precisando de mais cálcio na corrente sanguínea. Quando o corpo precisa de mais cálcio na corrente sanguínea, entra em ação os osteoclastos, tá? Eles vão provocando um desgaste ósseo, tá? Para poder liberar cálcio aí para a corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Então, olha, aqui a gente vai ter, por exemplo, os osteoclastos, só para vocês verem, olha. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui, né, mais escuros, são os núcleos do osteoclasto, tá? E aqui a gente vai ter, olha só, o formato da célula, tá? É uma célula bem maior quando a gente compara, por exemplo, com o osteoblasto, que é uma célula mais jovem, tá? Que essa fileirinha bem aqui que vocês estão vendo é uma fileirinha de osteoblasto, tá? Tudo bem, gente? E aqui a gente vai ter o osteoclasto. Novamente, olha só, o osteoclasto, aqui mais alongado, tá? E aqui a gente vai ter os osteócitos, que são as células que vão estar já presas aí dentro de lacunas, tá? Elas vão secretando a matriz óssea e acabam ficando aí presas dentro de lacunas, tá? No tecido ósseo.
Bem, então só para vocês, né, entenderem, tá? Nós vamos ter, né, o osteoclasto, tá? Ele é responsável pelo quê? Pela degradação da matriz óssea, tá? Vamos começar aqui, olha só, osteoclasto, degradação da matriz óssea, aí a gente vai ter o osteoblasto, gente, ele vai ser a célula mais jovem, tá? Nós vamos ter aqui, só voltando aqui para vocês, olha só, deixa eu explicar direitinho esse slide. Nós vamos ter no tecido ósseo 4 tipos celulares, né? Eu falei para vocês inicialmente de 3, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, tá? Só que também a gente tem as células progenitoras, que são células tronco. Por que eu não falei delas no início para vocês? Porque são células que ainda não se diferenciaram em células ósseas. Então, são células que ainda estão, né, mais assim, meio que sem saber o que vão ser da vida. E aí chega um determinado momento em que elas recebem um estímulo para que elas possam se diferenciar em células ósseas, tá? Então, quando elas começam a receber esse estímulo, elas são chamadas de células osteoprogenitoras, tá? Ou células tronco. São células que futuramente vão se transformar em osteoblastos, tá? Quando essas células se transformam em osteoblastos, né, à medida em que elas vão secretando matriz extracelular e se tornando mais maduras, elas vão se transformando em osteócitos. Então, nós vamos ter, olha só, as células progenitoras, tá? Podendo dar origem a 2 tipos celulares, tá? Aos osteoblastos, certo? Que lá futuramente vai se transformar em osteócito, isso aqui é um caminho, tá? Ou as células progenitoras, elas podem dar origem a um segundo tipo celular, que são os osteoclastos, que são essas células relacionadas aí com a degradação da matriz óssea, tá? Não sei se ficou claro aqui, mas só para tirar todas as dúvidas. Nós vamos ter as células progenitoras, que são células que ainda não foram, né, diferenciadas, são células tronco, elas podem se transformar em osteoblastos ou elas podem se transformar em osteoclastos, tá? Se elas se transformarem em osteoclastos, elas vão degradar o osso. Se elas se transformarem em osteoblastos, elas vão produzir matriz extracelular, se transformar depois em osteócitos e atuar aí na deposição, né, da matriz óssea, ou seja, elas vão ajudar a formar a matriz óssea, tá? Só para ficar aqui, olha, bem claro para vocês, esse é um osteoclasto, ele está literalmente comendo o osso, tá? Então, eles estão absorvendo o osso velho. E aqui a gente vai ter os osteoblastos que vão estar repondo, né, o osso novo. Gente, os nossos ossos, eles estão o tempo todo nessa brincadeira, tá? Eles estão o tempo todo absorvendo o cálcio e estão o tempo todo liberando o cálcio. Quem é que vai estar controlando isso? São os nossos hormônios, principalmente os hormônios da tireoide, tá? Lembra lá da aula de sistema endócrino, quando eu estava falando para vocês do paratormônio, tá? Então, paratormônio, o T3, o T4, são hormônios que vão estar atuando aí nessa orquestra de reabsorção óssea, tá certo? Bem, então vamos lá. Aqui, né, novamente, nós temos, se a célula está enfileirada assim, tá? E são células mais cúbicas, são os osteoblastos, tá? Se são células, por exemplo, olha só, mais estreladas com esse aspecto e estão no meio do osso, são os osteócitos, tá? Se são células polinucleadas, que não está mostrando nessa figura, são os osteoclastos, tá? Entre as células, aí no meio das células, a gente vai ter quem? A matriz óssea, certo, gente? A matriz óssea, né, dependendo aí, ela vai ter aí suas fibras colágenas, fibras elásticas e por aí vai, tá? Bem, nós vimos esse slide aqui, né, onde a gente conheceu as células progenitoras. E de onde é que vem as células progenitoras? As células progenitoras, ela vem de um tipo de tecido conjuntivo que vai estar envolvendo o tecido ósseo, tá? Que também é um tecido conjuntivo, tá?
Essa membrana, né, de tecido conjuntivo é chamada de periósteo, tá? Nós vamos ter duas membranas de tecido conjuntivo que vai estar fornecendo essas células progenitoras. Nós vamos ter o periósteo, que é uma fina membrana que vai estar envolvendo os nossos ossos, mas, né, de forma externa, lembra, pério é periferia, tá? Então, ele vai estar revestindo aqui os ossos de forma externa. E a gente vai ter também o endósteo, tá? O endósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que vai estar dentro do osso, tá? Porque o osso ele vai ter aqui o canal medular, certo, gente? Que é onde vai ser formado aí as células sanguíneas, que a gente vai comentar isso mais posteriormente, certo? Então, quem vai estar envolvendo aí, né, o canal medular vai ser justamente o endósteo, tá? Então, ele vai estar envolvendo todo esse canal medular aqui, é uma membrana, tá? Então, dentro é o endósteo e fora é o periósteo, tá? Então, essas duas membranas são elas que vão estar fornecendo aos nossos ossos as células progenitoras, que dependendo do estímulo, elas vão estar aí sendo diferenciadas em osteoblastos ou osteoclastos, tá? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui. Quando a gente tem algum problema, tá? Nessa questão da reposição, quando a gente tem algum problema hormonal, como eu falei para vocês, né, os osteoclastos, eles acabam contribuindo muito para a destruição aqui do tecido ósseo, certo? Só que ele obedece, tanto o osteoblasto como o osteoclasto, essas duas células elas vão estar obedecendo, né, uma sinalização bioquímica, tá? Que é orquestrada aí pelos nossos hormônios, certo? Então, assim, quando isso não ocorre de forma normal, né, na ausência de determinados hormônios, né, principalmente quando a mulher ela já atinge uma determinada idade, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer uma patologia chamada de osteoporose, tá? A osteoporose, gente, ela é caracterizada aí pela aceleração da osteopenia, devido a um desequilíbrio entre a atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos, tá? Qual é a principal causa desses dois aqui? É a deficiência do estrogênio, que é o hormônio feminino. Nós já falamos dele em aulas passadas, tá? Então, quando uma mulher ela é jovem e saudável, tá? Ela está produzindo esse hormônio feminino aqui, o estrogênio, certo? E isso vai fazer com que haja um equilíbrio entre os osteoblastos e os osteoclastos, ou seja, né, à medida em que o cálcio do osso está sendo liberado para a corrente sanguínea, né? Aqui os osteoclastos, eles estão destruindo o tecido ósseo, os osteoblastos, eles vão estar lá repondo também o cálcio, tá? Então, existe um equilíbrio de trabalho aí entre essas duas células. Quando a mulher ela chega na menopausa, né, e ocorre aí a queda da produção do estrogênio, isso faz com que haja um aumento muito grande da proliferação de osteoclastos, tá? O que acontece? O número de osteoclastos vai ficar maior do que o de osteoblastos. Então, aí eu vou ter muita célula provocando o desgaste dos ossos, tá? E aí, isso vai fazer com que haja um aumento da chamada reabsorção óssea, causado aí pela perda de massa óssea e a falta, consequentemente, de cálcio nos ossos, porque esse cálcio, o osteoclasto, ele tá, né, comendo o osso, tá? E aí o cálcio, ele tá saindo do osso e sendo aí liberado na corrente sanguínea, certo? Aí o que acontece? Olha só, uma mulher de 40 anos, ela vai ter esse aspecto aqui, olha, dos ossos. Isso aqui é considerado um osso normal, tá? Com 60 anos, né, ela tem aí a osteopenia, que é justamente quando há o desequilíbrio entre o osteoclasto e o osteoblasto, tá? E aí ocorre, né, começa a ocorrer esse desgaste ósseo, tá? Percebam que quando ela já está num processo de osteoporose, olha só, tá vendo aqui o tecido ósseo? Vocês estão vendo que aqui, olha só, essas aberturas, né, elas são maiores do que quando eu comparo aqui, olha,
com essa daqui de 40 anos, tá? Então, se eu pegar essa fibrazinha óssea aqui, olha só, eu percebo que aqui, olha, eu tenho mais osso do que aqui, tá? Então, se eu for comparar, olha só, o osso normal, por exemplo, aqui ele tá mais fechadinho, tem mais cálcio, mais hidroxiapatita. Quando o osso ele tá com osteoporose, não, a gente já começa a perceber um osso mais fragilizado, tá? Porque eu não tenho mais tanto cálcio aqui nesse osso, certo? Então, essa daqui é uma correlação clínica. Bem, quando nós estávamos estudando o sistema ósseo, tá? Nós vimos que os ossos longos, eles vão ser, né, divididos aí em partes. Nós vamos ter aqui a epífise, que vão ser essa região aqui, né, mais apical do osso, tá? São as pontas, as extremidades do osso. Nós vamos ter também a metáfise, tá? Que a metáfise é justamente essa porção aqui entre a epífise e essa porção aqui do corpo do osso, que é chamada de diáfise, tá? Aqui, pessoal, na epífise, ela vai ser revertida por um tipo de cartilagem, que é chamada de cartilagem articular, porque esse osso está relacionado aí, ele é um osso que fica numa articulação, por isso que essa região que vai ser articulada com outro osso, ela vai ter aí essa cartilagem articular justamente para evitar um atrito entre esses dois ossos, tá? Nós vamos ter essa região da cabeça, olha só, sendo formada por osso esponjoso, ou também chamado, né, de trabecular. Aqui, né, ele vai conter a medula óssea vermelha. Nós vamos ter envolvendo esse osso, né, por fora, uma fina membrana de tecido conjuntivo que vai estar fornecendo, né, as células progenitoras, que essa membrana é chamada de periósteo, tá? E aqui dentro, né, todo esse canal que vocês estão vendo aqui, eles também vão ser revestidos aí por uma outra membrana, tá? Interna de tecido conjuntivo, que é a chamada de endósteo, tá? Lembrem, tanto o endósteo como o periósteo, eles vão estar fornecendo células, né, progenitoras que vão se transformar ou em osteoclasto ou em osteoblasto, dependendo aí do estímulo que for dado, tá? Aqui, olha só, a gente vai ter um osso compacto. Então, o osso compacto, ele é muito comum de ocorrer onde? Na diáfise, tá? Que é o corpo do osso. Enquanto que o osso esponjoso, né, ele vai ter uma maior, né, quantidade de osso esponjoso nas epífises, tá? Beleza. No meio do osso, né, nessa porção mais interna, o osso, ele é oco, tá? Ele possui esse canal aqui por onde vai passar, né, vasos sanguíneos, tá? Esse canal é o chamado canal medular, tá? Ou cavidade medular. Nesse canal, ele contém aí a medula óssea amarela, tá? No adulto, certo? Então, a gente aqui também vai ter outras partes do tecido ósseo, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, olha só, os canais de Hamveres, tá? O canais de Hamvies, acho que é isso, que são canais que são canais, né, aqui da cavidade medular, que eles vão ser, né, vão estar no comprimento do osso, tá? E vão ter canais, que é o canal de Volkmann, por exemplo, que são canais que vão estar, né, atravessando aqui os canais de Ranvier, tá? Beleza. Aqui a gente vai ter o periósteo, tá? Que vai estar vai estar aqui circundando o osso na parte externa, tá? Nós vamos ter as trabéculas. As trabéculas são justamente essas cavidades que estão presentes no osso esponjoso, tá? Nós vamos ter também, deixa eu ver aqui, os osteócitos, que são unidades ósseas, tá? Formada aí pelos canalículos, pelas lamelas, que no outro slide vai ter uma figura melhor, tá? Então, o ósteon, os ósteons são unidades estruturais do osso compacto, tá? Bem, nós temos aqui, olha só, o sistema de Hamveres, tá? Que é esse sistema aqui, olha só, que a gente vai ter os vasos de Hamveres.
Aqui a gente vai ter os osteoblastos, tá? Bem presentes nessa região aqui, ativos, tá? Aí aqui a gente vai ter o endósteo, certo? Que já são essas estruturas aqui. O que é o endósteo? A camada de tecido conjuntivo que vai estar aí cobrindo aí por dentro, recobrindo por dentro o osso. Aqui a gente vai ter osteoclastos, tá? Que são essas célulazinhas marrons. Aqui a gente vai ter as trabéculas do osso esponjoso, que são essas estruturas onde vai ficar essas cavidades, tá certo? A gente vai ter aí o espaço da medula óssea, que são justamente essas cavidades, tá? Vai ficar aí entre as trabéculas, certo? E isso aqui é o osso esponjoso, tá? E aqui a gente vai ter o osso compacto, certo? Cada pontinho desse preto que vocês estão vendo aqui são os osteócitos, tá? Então eu peguei, por exemplo, olha só, eu peguei, por exemplo, aqui uma lamélula, tá? E eu joguei para cá, olha só. E aí a gente vai ter aqui as lamélulas, que são esses círculos aqui que vocês estão vendo, tá? Entre uma lamélula e outra, a gente vai ter uma fileira de osteócitos já preso, né, à matriz extracelular. A gente vai ter o osteoide, certo? Que é toda essa estrutura. A gente vai ter o endósteo, que o endósteo é justamente, né, aquelas células da membrana de tecido conjuntivo que vão estar envolvendo internamente o osso. E aqui a gente vai ter os osteócitos novamente, tá? E aqui os osteoclastos. Tudo bem? Então, essa foi a aula de tecido ósseo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Beijão para vocês e bons estudos. Até mais!